Bom dia a todos. Está começando mais um webinar do Fórum Pamela Howard para a cobertura de crises globais. Fórum, para quem não conhece, é uma iniciativa do International Center for Journalists, o ICFJ, com apoio do IJNet, que é a rede do ICFJ para conectar jornalistas ao redor do mundo, debater a profissão, apresentar ferramentas e conteúdos que possam nos ajudar na cobertura jornalística. O debate de hoje vai ser exatamente sobre a PL, não exatamente sobre a PL das fake news, né? Mas a proposta de remunerar veículos jornalísticos pelo conteúdo que circula em plataformas, em redes sociais, em buscadores, Facebook e o Google. Hoje, para a nossa conversa, a gente vai ter aqui o Guilherme Alpendre, que é da Associação de Jornalismo Digital, a Maria José Braga, que é da FENAGE, da Federação Nacional de Jornalistas, e a gente teria também a participação do Ricardo Pedreira, mas o Ricardo, infelizmente, teve um problema particular e não pôde participar hoje aqui conosco. Antes de mais nada, queria agradecer a quem nos acompanha, a Maria e ao Guilherme, por disponibilizarem aqui esse tempinho para conversar com a gente. E, primeiro, Maria, tudo bem com você? Bom dia. Se você gostaria de dizer um pouquinho mais sobre o que você faz na FENAGE. Bom dia a todos, todas e todos que estão nos acompanhando. Bom dia, Daniel e Guilherme. É um prazer participar desse debate. E, para iniciar, eu só queria apresentar um pouco a Federação Nacional dos Jornalistas, da qual eu sou a presidenta. Nós somos uma federação sindical que é composta por 31 sindicatos de jornalistas do Brasil e, portanto, como sindicatos, federação que está o tempo todo aí, né, no diálogo com os jornalistas e na defesa dos direitos dos jornalistas, nós estamos atentos a questões macro que impactam o exercício da profissão. E, entre essas questões, o tema de hoje, né, que é a utilização do conteúdo jornalístico pelas plataformas digitais e, até esse momento, sem nenhuma contrapartida dessas plataformas digitais na grande maioria dos países do mundo. Então, espero que a gente tenha um bom debate. Obrigado, Maria. Guilherme, tudo bem? Eu não disse, você é vice-presidente da Associação Jornalismo Digital, correto? Exatamente, Daniel. Obrigado pelo convite. Bom dia para você. Bom dia, Maria José. Bom te reencontrar por aqui nesse fórum. Eu sou vice-presidente do Conselho da AJOR, que é a Associação de Jornalismo Digital. Nossa presidente, Natália Viana, está numa licença para estudos no exterior. Retorna em junho e aí eu volto a ser um vice decorativo. Estou aqui realmente só ocupando esse espaço enquanto ela está ocupada. A AJOR, Associação de Jornalismo Digital, é uma associação de empresas jornalísticas e organizações sem fins lucrativos que também têm como principal atividade a produção de conteúdo jornalístico. E a gente é relativamente novo, a gente vai fazer aniversário oficialmente no dia 3 de maio, Dia da Liberdade de Imprensa, por coincidência, um dia simbólico para nós, mas é pura coincidência da burocracia. Nosso registro foi aprovado nesse dia. E nesse ano a gente vem desenvolvendo diversas atividades, especialmente de fortalecimento do ecossistema das nossas associadas. Então, cursos de capacitação para empreendedorismo, para que jornalistas aprendam um pouco mais sobre negócio, para que essas organizações consigam se fortalecer, crescerem, empregarem mais pessoas e produzirem mais conteúdo. E por conta de sermos principalmente uma associação de veículos nativos digitais, a gente tem um interesse especial em toda a regulamentação que diz respeito a esse tipo de relação entre as produtoras de conteúdo jornalístico e as plataformas. E estou bastante contente de estar aqui podendo trazer um pouco o que a AJOR já refletiu e debateu sobre esse assunto. Obrigado, Guilherme. Antes da gente deslanchar o debate, queria só trazer um pouquinho do contexto da PL das fake news, mas exatamente daquela partezinha que dizia, previa o pagamento
a veículos jornalísticos por parte das Big Techs, digamos assim. A PL tinha sido proposto regime de urgência na semana passada, mas não teve voto suficiente, se não me engano, foi na quarta, inclusive, né, 7 dias atrás. Então, deu uma baixada na fervura, como até o Guilherme brincou fora daqui, né, já deu uma tranquilizada, digamos assim, no debate. Mas, ainda assim, é algo que vem já acontecendo em outros países, uma questão que vem sendo discutida em outros países, como a Austrália, os Estados Unidos um pouco menos, é um pouco mais difícil, mas a França, a União Europeia, são países que ou estão discutindo, o Canadá ou estão discutindo ou já implementaram algo parecido. Tem algumas questões, tanto no contexto desses outros países, como no nosso. No nosso, exatamente, um dos problemas apontados, acho que na maioria dos atores envolvidos, né, tanto dos políticos quanto das associações, das federações, é que não determinava exatamente como seria feito o pagamento. Ou seja, aquele trechinho ali na PL foi meio que incluído às pressas. Então, para a gente começar esse debate, queria soltar a pergunta exatamente para cada um de vocês, para entender como a JOR pensa, como a FENAGE pensa, ou melhor, como via, né, aquela proposta que agora está menos urgente, mas ainda está lá, não é que foi retirada, né, da PL. Então, Maria, por favor, gostaria que você dissesse para a gente, mostrasse para a gente um pouquinho mais sobre a opinião da FENAGE sobre isso. Bom, primeiramente eu queria esclarecer que para a Federação Nacional dos Jornalistas é importantíssimo e urgente o debate e a definição de medidas para que as grandes plataformas digitais remunerem a utilização do conteúdo jornalístico. Mas para a Federação Nacional dos Jornalistas, o PL 2630 não é o local adequado para essa discussão. A primeira manifestação que nós fizemos lá atrás foi exatamente a de que o PL 2630 já trazia uma, vamos dizer assim, gama de proposições muitíssimo complexas que exigiam um debate aprofundado da sociedade brasileira. Ele acabou se transformando numa mini-regulação da atuação das plataformas digitais no país. E o objetivo principal era exatamente o Brasil discutir, assim como está fazendo outros países, como que dentro do ordenamento jurídico brasileiro e dentro da forma de organização das corporações no Brasil, as grandes plataformas digitais poderiam ser imputadas e teriam responsabilidades na sua atuação no país, tanto do ponto de vista do conteúdo que disseminam, quanto da sua própria autorregulação, vamos dizer assim. Então, para nós da Federação Nacional dos Jornalistas, o debate sobre a remuneração do conteúdo jornalístico, ele precisa de ser aprofundado e, portanto, o PL 2630 e a forma como estava se dando a discussão de todos esses assuntos dentro do PL 2630, nós detectamos lá desde o início que seria muito difícil aprofundar esse debate sobre a remuneração e ter efetivamente uma proposta abarcando a complexidade que essa remuneração do conteúdo jornalístico implica. E, dentre essa complexidade, nós, da Federação dos Jornalistas e dos Sindicatos de Jornalistas, sempre destacamos, obviamente, por dever de direito, o nosso papel é defender o jornalista e a jornalista. Uma das nossas grandes preocupações é como que essa remuneração chega no profissional jornalista. Então, nada disso foi discutido durante aí toda o debate sobre o PL 2630, e a posição da FENAGE, com algumas entidades corroborando essa posição, e continua sendo de que o melhor será que esse debate seja desvinculado do restante do conteúdo do PL 2630. Por isso, fomos aos parlamentares, fomos especialmente dialogar com o deputado Orlando Silva,
para pedir que esse dispositivo fosse retirado do relatório, né? E, mais recentemente, aí antes da votação da urgência, FENAGE e um conjunto de entidades puxadas pela Coalizão Direitos na Rede, que já reúne um conjunto de entidades bastante expressivo, a gente soltou um manifesto pedindo, mais uma vez, que esse debate seja retirado do PL 2630 e que seja retirado do PL 2630, algo que não tem a ver com o nosso debate aqui, mas que é muito preocupante, e saiu, né, nesse manifesto que divulgamos na semana passada, a questão da inclusão no PL lá da imunidade parlamentar também para as redes sociais, o que nos deixa bastante preocupados. Então, o nosso apelo para os deputados é de que esses dois dispositivos saiam imediatamente do relatório e a gente possa focar o debate do PL 2630 nas questões essenciais que estão colocadas ali, né? Que é proteção para o cidadão, mais atribuições de responsabilidade para as plataformas, mas o tempo todo também resguardando a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa pela rede mundial de computadores e também pelos diversos aplicativos que são utilizados na rede, diversas plataformas que estão atuando já, né, no Brasil e no mundo. Então, nossa posição é essa. Queremos discutir, achamos necessário, achamos urgente, mas continuamos defendendo que esta parte da remuneração do conteúdo jornalístico saia do relatório do PL 2630. Obrigado, Maria. Por favor, Guilherme. Esse é um daqueles casos em que os debatedores acabam concordando com muitas questões de fundo, porque, de fato, basta dizer aqui que a JOR é uma das signatárias desse manifesto que a Maria José acabou de fazer referência, que foi publicado na semana passada e elaborado em conjunto com as organizações da Coalizão Direitos em Rede. Da mesma forma, a gente fez uma manifestação até um pouco mais específica a respeito desse tema da remuneração faz algumas semanas, no final de março, trazendo informações da experiência internacional. E a gente buscou uma análise feita pela Columbia Journalism Review sobre um ano da aplicação de uma lei específica para esse tema na Austrália. E a lei australiana é bastante complexa, ela foi elaborada especialmente para esse caso, ela levou em consideração uma porção de fatores que caracterizam a imprensa daquele país, buscou descrever os mecanismos de enforcement, né, os mecanismos para que fosse possível exigir o cumprimento das determinações daquela legislação no país, e um ano depois, os resultados que a JOR encontrou nos relatos publicados sobre isso são de, principalmente, aprofundamento de desigualdades. Então, a gente tem casos, que até falando assim parece um bocado óbvio, mas casos em que grandes conglomerados de comunicação conseguem sentar para fazer uma negociação de remuneração por conteúdo de maneira mais favorável. Isso, evidentemente, recria ali uma assimetria de oportunidades entre grandes empresas de mídia e pequenas empresas de mídia. É uma assimetria que a internet tinha diminuído. Então, a barreira de entrada para uma nova iniciativa jornalística passou a ser bem menor depois que você tem esse acesso à tecnologia muito mais barato. Quando você cria esse mecanismo de remunerar algumas empresas e não remunerar todas, ou pior, não dá transparência sobre os critérios que são usados para a escolha de quem vai ser remunerado ou para o cálculo do valor de remuneração, você abre espaço para que haja pressão de grupos maiores e que eles consigam, numa barganha, remuneração proporcionalmente maior do que de empresas de mídia pequenas. Então, a gente já se manifestou a respeito disso, especialmente no sentido do que disse a Maria José, de que o PL 2630 não é o lugar para isso ser colocado como um artigo aberto à regulamentação. Então, o PL 2630 é uma regulamentação, eu nem sei se eu usaria a palavra mini,
porque eu acho que é uma regulamentação, um passo muito importante para a sociedade civil brasileira, no sentido de colocar algumas regras de comportamento para plataformas, especialmente nos trechos em que a legislação exige transparência dessas big techs em relação a como eles tratam o conteúdo, como são as regras de moderação, ou que criem mecanismos para que seja possível recorrer de decisões dessas regras. Então, assim, é uma reforma muito bem-vinda e muito importante, e que foi discutida por bastante tempo e ataca, de certa forma, o problema das fake news com a complexidade que a sociedade civil brasileira diz que precisava ser atacada. É uma legislação ampla, complexa, que lida com a regulação do funcionamento das plataformas. E não faz sentido incluir dentro dessa legislação esse artigo que trata especificamente da remuneração de conteúdo jornalístico. A gente até comentou na nossa manifestação que tratar esse assunto num artigo enxuto e abrir para regulamentação do executivo é um risco grande, porque você não sabe que tipo de decreto pode vir, e o decreto que pode vir virá de um gabinete fechado, virá da Casa Civil, de Ministério de Comunicações, vai ser uma regulamentação decidida por um governo. E a gente está tratando o jornalismo aqui como um bem de interesse público que deve ser um bem protegido pelo Estado. Então, a gente acredita que é uma política de Estado que deve ditar como vai se dar esse tipo de remuneração, e não decretos que podem ser alterados de acordo com o governo que assume. Isso é um grande risco para a construção de um sistema como esse, né, de apoio ao jornalismo, com a justificativa de ser um bem de interesse público. Então, nesse sentido, aqui nessa discussão, nós temos, Maria José, posições bastante parecidas, no sentido de que somos favoráveis à aprovação do PL das fake news. Ele não é perfeito, ele tem alguns problemas, mas como me disse um colega da CDR, passa de ano, é um projeto importante e bom para a sociedade civil. E, de fato, o artigo 38, ele vai num sentido desejável, no sentido de proteger o jornalismo como um bem de interesse público, mas a gente acredita que não é como essa redação tão enxuta, que ele precisa, de fato, criar mecanismos. E a gente está bastante interessado em participar dos debates que vão criar esses mecanismos, até para que eles não signifiquem. E aí eu venho aqui para o meu mandato, que é a defesa de organizações jornalísticas nativas digitais, principalmente, para que essa regulamentação proteja essas iniciativas e proteja um ambiente em que novas iniciativas possam florescer. Então, acho que é isso em relação ao artigo 38. Sobre imunidade parlamentar, eu acredito que, inclusive, Daniel vai concordar conosco que isso é temerário você incluir numa legislação um salvo-conduto para que uma pessoa com mandato não possa ter o seu conteúdo em redes sociais moderado. Então, isso é um grave risco, inclusive para o objetivo do PL, que é combater fake news, porque a gente vive hoje, infelizmente, num contexto em que existem pessoas com mandato que propositalmente criam desinformação para favorecer o seu grupo político. Isso, infelizmente, também em diversos pontos do espectro político. Então, não ter esse tipo de moderação do conteúdo é, de fato, criar um salvo-conduto dentro do PL das fake news para que haja, inclusive, fake news, para não falar em outras coisas que poderiam ser publicadas. Muito obrigado, pessoal. Me parece que há esses pontos de concordância, né? Principalmente no que diz na complexidade da PL, e ao mesmo tempo que a PL como um todo é complexa e passa de ano, tem em algumas linhas ali, determina algo sobre um assunto mais complexo ainda, que, como a Maria disse, poderia e deveria ser tratado em outra PL, em outro projeto. Essa PL tem essa questão bem complicada que vocês citaram, que é a parte da
imunidade parlamentar estendida às redes, né? Uma coisa bem complexa que acho que foge um pouco aqui do nosso escopo, mas que sempre é bom citar e vale, quem não estiver muito inteirado, ver pelo nome PL das fake news, né? A gente acaba focando só achando que é só para disseminação de fake news, mas tem muitos pontinhos ali para abordar uma questão tão complexa que às vezes pode passar batido, como isso da imunidade parlamentar. Agora eu queria trazer a questão para os exemplos dados, porque a gente está tratando algo aqui a ser construído, né? Não é que existem modelos consagrados de remuneração de conteúdo jornalísticos por parte das empresas, das grandes empresas, Google, Facebook ou Meta, enfim. Então, dito isso, dessa pouca experiência, principalmente na Austrália, em que já ficou evidente uma concentração muito grande ali nos conglomerados de mídia, principalmente do Murdoch, que controla bastante empresas de jornais, como a gente poderia construir um sistema regulamente essa distribuição e, ao mesmo tempo, tome esse cuidado para não escorregar, né, de novo para as mãos, digamos, do governo, de um órgão que fique fechado, que não tenha tanta transparência. Então, como vocês envisionam um possível projeto ali, com base nas experiências, que são poucas, vamos lembrar, são poucas, né? Então não temos muito embasamento para dizer, mas como vocês imaginam que seria uma solução ou uma regulamentação decente, digamos, que tenha como os princípios da transparência, da ética, e que não fique preso ao governo da vez? Por favor, Maria. Bom, devido à complexidade da questão da remuneração, nós entendemos que só um amplo debate público, contemplando os diversos atores envolvidos, é que pode desaguar numa proposta que seja efetivamente transparente, democrática e justa do ponto de vista da remuneração propriamente dita. No Brasil, nós já temos 3 propostas em tramitação, né? Nós temos 2 propostas apresentadas por parlamentares que se inspiraram integralmente na lei australiana, né? E, infelizmente, a lei australiana... um parênteses, né? A Austrália teve o mérito de ser a pioneira e de acabar favorecendo o surgimento do debate nos mais diversos países do mundo. Então, esse mérito a Austrália tem, e nós, de alguma forma, agradecemos a Austrália e a França que colocaram pilha, vamos dizer assim, na discussão. Mas, como o Guilherme muito bem explicou, os problemas lá da lei australiana são evidentes, e o principal deles é que essa remuneração acaba beneficiando muito fortemente apenas os grandes conglomerados de mídia que têm poder de fogo ali na negociação. Tem um carro de som passando aqui na minha rua. O que nós podemos fazer no Brasil? Nós podemos pegar essas iniciativas que já estão postas, eu falei de 2 que se espelham na lei australiana, e há uma outra alternativa também já apresentada por meio de proposta de lei no Senado, 2 na Câmara, 1 no Senado, que é a proposta do senador Ângelo Coronel, que retoma a discussão da remuneração do conteúdo jornalístico por meio do direito autoral. Então, são 2 propostas distintas e que nos colocam para reflexão qual é o melhor modelo e qual, vamos dizer assim, se existe um único mecanismo de remuneração ou se podemos adotar mais de um mecanismo de remuneração e quais os critérios que a gente deve estabelecer para isso. Então, só o debate envolvendo todos os atores pode nos levar à melhor lei possível. E, claro, que as leis assim, nem sempre elas são perfeitas, mas a gente tem muitos casos de leis que efetivamente melhoram a realidade social daquele país, daquele estado, município, daquela comunidade envolvida.
Então, para a Federação Nacional dos Jornalistas, tem dois aspectos que nós precisamos de considerar. E eu já citei um aqui en passant, que é a questão da própria remuneração do trabalho do jornalista. Para o trabalho do jornalista, eu creio que nós temos que considerar um caminho que pode ser o mais transparente e o mais justo, é tratarmos o direito autoral, né? Mesmo que o jornalista, em contratos de trabalho, tenha cedido o direito patrimonial para a sua empresa empregadora. Mas o direito moral é inalienável, né? Então o direito permanece com o autor, e nós podemos discutir, sim, em caso de remuneração das plataformas, uma contrapartida monetária para o autor, mesmo que esse direito patrimonial tenha sido cedido em contrato. Então, a gente acredita que precisa ter essa discussão, e o direito de autor nos resguarda nesse aspecto. É também preciso que a gente faça a discussão buscando o que nós, da Federação Nacional dos Jornalistas, chamamos de democratização dos meios de comunicação. E o que significa isso? Nada mais do que garantir mais e mais oportunidades para novos meios de comunicação, para a gente desconcentrar, né? Desconcentrar a propriedade, e ao desconcentrar a propriedade, garantir a diversidade e a pluralidade na produção da informação jornalística, que é necessária para a democracia. Então, a concentração dos meios, que antes era, né, analógica e eletrônica, ela, de alguma forma, está se transferindo para o meio digital, e nós achamos que o meio digital ele é a grande oportunidade para essa diversificação, para que a gente efetivamente tenha produção regional de jornalismo, para que no Brasil a gente elimine os desertos de notícias, que infelizmente são inúmeros, né? Mais da metade dos municípios brasileiros não tem um único veículo, né, de informação jornalística para dar ao cidadão e à cidadã as informações necessárias para a sua atuação em sociedade. Então, são vários aspectos que nós precisamos de dialogar. E é preciso que a gente já deixe muito claro, desde o início do debate, que, do ponto de vista operacional, isso é possível. A gente sabe que as grandes plataformas têm tecnologia para aferir absolutamente tudo que elas circulam. Então, elas podem identificar os autores, podem diversificar esses autores, podem dialogar com todos os autores, né, sejam grandes empresas, pequenas empresas, e também até mesmo jornalistas individualmente, já que a tecnologia também permite o chamado jornalismo independente, né, com blogs, com portais, com expressão jornalística, não expressão de opinião, mas expressão jornalística feita absolutamente independente por profissionais que se dispõem, né, jogam nessa tarefa muito difícil, que é produzir jornalismo totalmente independente. Então, são aspectos que nós consideramos que tem que estar no debate, e achamos que só o debate pode nos levar à melhor proposta para o Brasil. E o melhor debate, o PL 2630 perdeu a urgência, mas mesmo assim a gente acha que o ideal é que nós construiríssemos o debate a partir das propostas específicas de remuneração do conteúdo jornalístico, que já estão, inclusive, colocadas no parlamento brasileiro. Mais uma vez, temos pontos de contato aí nas nossas posições, Maria José. Aqui na Ajora, a gente já até se perguntou em conversas do Conselho como seria uma proposta, um caminho, e a gente ainda não conseguiu fazer um contato,
mais próximo com a maioria das associadas, até para entender se a direção que a gente está achando que é a mais conveniente para os setores deve ser a posição oficial da AJOR. Então, o que eu trago aqui não é um posicionamento fechado da associação, a gente ainda está construindo esse nosso posicionamento e aprendendo e buscando elementos, buscando diálogos para construir, mas uma primeira coisa que está colocada é que assim, acho que é uma condição de tudo que a AJOR, todos os debates em que a AJOR entra, é a questão da transparência. Então, a experiência australiana mostra que não existe um critério claro e objetivo que diga que a remuneração vai ser de tanto ou de quanto para cada jornal. Isso acaba para cada veículo, né, para cada organização. Isso acaba sendo negociado, barganhado e acaba sendo definido depois por um órgão regulador federal. Mas a transparência é um valor fundamental, porque essa é a forma como o público vai entender quem é que está pagando, quem é que está financiando um veículo jornalístico. A AJOR, faço aqui o disclaimer, ainda que tarde, mas melhor do que nunca, a AJOR tem alguns projetos que são financiados pelas plataformas. Google e Facebook, por enquanto, são plataformas que financiam projetos nossos. Apesar disso, a gente mantém a nossa independência em relação às opiniões e manifestações das plataformas. E a gente tem um ponto de divergência importante que a gente já manifestou publicamente em conversas com as plataformas, que é justamente uma espécie de mini-universo do que é a remuneração por conteúdo. O Google, por exemplo, tem um programa chamado Google Destaques, em que veículos de comunicação convidados, isso existe no Brasil, México, eu acho, Alemanha, são vários países em que esse programa está acontecendo. Alguns veículos são convidados a fornecerem para o Google um painel de notícias com curadoria editorial do próprio veículo. Então, algumas vezes por dia, todos os dias da semana, os veículos publicam, enviam para o Google, dentro do programa Destaques, um painel que tem algumas reportagens selecionadas. Esse painel fica disponível na área desse programa, na área de notícias do Google Destaques, em aparelhos Android, por exemplo, o que pode gerar um fluxo de audiência muito grande a partir dos usuários. Esse programa, ele remunera os veículos jornalísticos pela curadoria desse conteúdo e pelo envio desses painéis. E a gente se pergunta, quanto é a remuneração? Não sabemos. Por que esses veículos foram convidados? Não sabemos. Quais são os critérios? Qual a duração disso? Não sabemos. Quem são as pessoas? Sabe? Não sabemos nada. Então, hoje, já existe, de certa forma, um programa em versão miniatura em que as plataformas financiam. Eu vou falar do Facebook também, para não parecer que eu sou injusto. O Facebook também, no ano passado, criou um programa, eu vou pedir desculpas porque eu sempre esqueço o nome desse programa, mas é um programa para que veículos emprestassem parte da sua área técnica, viabilizassem uma conexão dos seus sistemas de publicação para que o Facebook desenvolvesse melhores ferramentas para apresentar conteúdo noticioso para os usuários da rede, né, para quem usa a rede social. Esse programa, embora disfarçado de uma remuneração para cooperação tecnológica para criação desses novos produtos para veículos de notícia, o que acontece no fim das contas é uma remuneração por conteúdo. Então, da mesma forma, alguns veículos foram convidados e selecionados, foram colocados nesse programa e passaram a receber uma remuneração. E em acordos que têm confidencialidade, foram negociados sem nenhum critério. A gente sabe, olhando o que é público desses programas, que os veículos convidados são aqueles que tiveram um pouco mais de poder de pressão sobre as plataformas, justamente no debate sobre remuneração de conteúdo. Então, embora não seja possível afirmar, fica bastante clara a impressão de que é uma estratégia de relações públicas das plataformas de criar remuneração para aqueles atores que são um pouco mais
vocais e que têm mais poder de barganha, até por terem audiência maior, você cria esse mecanismo para diminuir a pressão para que se crie um mecanismo de remuneração global. Então, fiz esse pequeno recorte aqui para apontar que a AJOR é muito crítica desse programa, porque, embora seja criado por organizações que têm interesses em comum com a gente, financiam nossos programas, esses projetos, eles criam exatamente as assimetrias de que a gente já falou aqui, tanto Maria José quanto eu. Eles beneficiam alguns veículos em detrimento de outros, e no caso do programa Destaques, beneficiam de duas formas, com recursos pelo conteúdo e também com visibilidade. E aí a gente entra num ponto que é crucial para nós. A AJOR é uma associação de veículos nativos digitais, e muitos dos veículos aprenderam a monetizar a sua atividade no ambiente de internet livre em que existe um fluxo de pessoas. Então, para muitos veículos da AJOR, é mais importante do que uma remuneração direta da plataforma é você ter mecanismos de transparência para garantir visibilidade de conteúdos. A visibilidade de conteúdos gera tráfego, e para muitas das nossas associadas, o tráfego vale mais, quase o Silvio Santos, né? O tráfego vale mais do que dinheiro, porque o tráfego te dá audiência. Te dá dinheiro. Exato, te dá audiência, te dá a possibilidade de criar mecanismos de monetização. Então, quando a gente olha também os apoios que foram feitos nesses programas, a gente percebe uma prevalência de veículos tradicionais, que em inglês convencionou se chamar legacy media. São veículos que vêm de um modelo de negócio pré-internet, seja por meio de radiodifusão, seja por meio de material físico, né, impressão de jornais e revistas. E esses veículos são aqueles... Desculpa, me perdi no meu... Fui falar sobre a legacy media, me perdi no meu raciocínio. Mas os veículos que recebem esses recursos são os veículos que estão... É isso. Os veículos que recebem são legacy media, são veículos que vieram do sistema eletrônico ou do sistema impresso. São veículos para quem a internet é uma ameaça. A internet foi disruptiva dos seus modelos de negócio. E a AJOR está na posição justamente oposta. Os veículos associados à AJOR são aqueles para quem a internet é a grande oportunidade. Então, esse programa, essa remuneração, da forma como está posta, ela acaba criando um embaraço a um dos valores principais para as nossas associadas, que é essa transparência na relação com os produtores de conteúdo e uma garantia de visibilidade dos conteúdos. Um dos riscos da regulamentação, que não chegou a ser elaborada, mas um dos riscos da implementação do artigo 38 da remuneração era justamente que uma plataforma pudesse optar por não exibir conteúdo jornalístico, porque isso custaria dinheiro. Então, é um tipo de legislação que tem que estar muito fechada para evitar que a plataforma faça uma decisão de algoritmo, que faça uma decisão que impacte a visibilidade de conteúdos, levando em consideração um resultado financeiro, uma linha de orçamento. Isso é super perigoso para nós. Então, depois dessa longa fala, uma coisa que para nós é inegociável é a transparência desses conteúdos. Outra questão que é debatida aqui dentro seria se a forma, e agora, finalmente, Maria José, temos uma divergência aqui, há um entendimento aqui no Conselho, que não é, repito, a oposição da AJOR oficial, mas é uma das linhas que a gente tem conversado, que sugere a criação de um imposto linear sobre faturamento dessas empresas. E a remuneração dos conteúdos jornalísticos seria feita a partir desse imposto, com regras criadas a partir de um fundo setorial ou de outro mecanismo. Essa não é a posição final fechada da AJOR, isso ainda depende de consultas, mas é uma das posições que foi trazida em conversas do Conselho e que parece atender, de certa forma, a algumas das nossas preocupações de democratização, de separar a forma como a plataforma lida com a apresentação do conteúdo, da forma como ela deve pagar, remunerar a atividade jornalística, né? Você dissocia uma coisa da outra, então você tem, por um lado, uma disputa do algoritmo e da transparência, e, de outro lado, uma disputa de como vai se dar
o financiamento de iniciativas do trabalho jornalístico a partir dessa arrecadação baseada na receita, né? Um novo tributo criado para as plataformas. Mas esse é um debate ainda bastante incipiente, eu quis trazer só esses dois braços aqui, que são preocupações nossas, quando a gente começa a pensar sobre a remuneração de veículos. Obrigado, pessoal. Para pegar aqui os pontos em comum, antes de falar das divergências, me parece que transparência, democratização, né, proteção dos novos meios, principalmente digitais, são pontos aí em comum, fundamentais, agora, ao meu ver, para qualquer discussão sobre a possível remuneração de veículos jornalísticos por parte dessas empresas de tecnologia. Tem essas propostas, essas ideias interessantes que, sim, provavelmente demandariam outro webinar, principalmente essa que a Maria José falou de repensar a remuneração a partir dos direitos autorais, né? Eu acho que isso aí já é uma mudança bem grande, talvez estrutural até. Mas me parece que uma pergunta ainda se mantém, tanto da visão daquelas 3, 4 linhas do artigo da PL 2630, quanto dessas outras possíveis ideias, né? Que é jornalismo, assim, como, não vou deixar uma questão tão enorme assim, mas como que a gente poderia definir, por exemplo, principalmente de veículos independentes, aqueles que são feitos por 1, 2, no máximo 3 jornalistas, em cidades médias, seria um órgão composto por quem para falar, não, esse é jornalismo, não, esse não é jornalismo, só para fazer um paralelo, né, um outro contexto, mas acho relevante fazer esse paralelo, teve aquela questão recente da Wikipedia, que começou a listar fontes não confiáveis, assim, não seria talvez não tão arbitrário quanto isso, claro, a Wikipedia tem ali suas dinâmicas particulares, mas ainda assim é uma questão, como a gente poderia, com confiança, a transparência, como bem pontuado aqui diversas vezes, é fundamental para a gente ter confiança também, né, no processo de decisão, o que não é um veículo jornalístico, mas só a transparência nos garantiria isso de definir bem, com tranquilidade, o que é, o que não é. Se eu não me engano, na Austrália teve até um problema com isso, que acho que rádios comunitárias que faziam programas jornalísticos de comunidades tradicionais indígenas não conseguiam pegar nenhuma fatia daquele bolo. Então, a questão, para resumir, seria essa: como podemos definir ou a partir de que parâmetros podemos definir que determinado veículo é de fato jornalístico, que merece abocanhar ali um pouquinho para remunerar melhor seus jornalistas, melhor equipá-los também, né? E até contratá-los CLT, vamos combinar. Como é que a gente pode fazer isso? Bom, antes de responder essa sua questão, eu queria, vamos dizer assim, muito alegremente dizer para o Guilherme que, na verdade, não surgiu uma divergência entre nós. Surgiu um enfoque diferenciado. A Federação Nacional dos Jornalistas já lançou publicamente uma campanha pela taxação das grandes plataformas digitais e pela criação do Fundo de Apoio e Fomento ao Jornalismo. Isso, infelizmente, a gente não tem espaço nos grandes veículos, né? E, infelizmente, muitas vezes, até mesmo a categoria não toma conhecimento das nossas propostas. Mas nós fizemos, inclusive, 8 seminários regionais discutindo com a categoria e com entidades a nossa proposta de taxação das grandes plataformas. E estamos propondo que essa taxação seja por meio da criação de uma CID, uma contribuição de intervenção no domínio econômico, porque a CID é um tributo especial. Ela é um tributo, mas não é um imposto, né? A CID não cai nos cofres do Tesouro. E a CID permite que, já na sua criação, seja definida a destinação dos recursos arrecadados. Então, nós acreditamos que podemos criar uma CID para taxar as grandes plataformas e todo o recurso arrecadado por essa CID, nós entendemos que deva ser destinado
a criação de um fundo de apoio e fomento ao jornalismo. Para nós são coisas distintas e não excludentes. Uma coisa é essas grandes plataformas serem tributadas por imposto e por tributação especial, que é o que nós estamos propondo. Isso é justo do ponto de vista fiscal e é justo do ponto de vista social, já que os tributos têm, né, dupla função, eles têm que cumprir uma função fiscal e uma função social. Nós entendemos que seja justo e nós entendemos que é muito justo nós falarmos de financiamento público para o jornalismo. E aí nós teríamos um fundo público para financiar a produção jornalística e garantindo a democratização, pluralidade, diversidade, regionalização, esses princípios que nós colocamos anteriormente. Só que nós entendemos que isso não exclui a necessidade da remuneração do conteúdo jornalístico a priori. Nós podemos ter a taxação e o incentivo à produção jornalística, mas nós podemos também ter a remuneração do conteúdo jornalístico utilizado por essas plataformas posteriormente à produção. Então, são duas coisas que nós achamos que podemos discutir e podemos avançar as duas coisas paralelamente e chegar a bom termo, já que para nós da Federação Jornalística não resta a menor dúvida de que jornalismo continua sendo essencial, talvez hoje até mais do que num passado recente, e que para o jornalismo existir é preciso que nós falemos da sustentabilidade do jornalismo, ou seja, falemos de financiamento. E aí eu respondo, ou pelo menos tangencio aí a pergunta do Daniel do que é jornalismo. Ora, nós podemos fazer um debate teórico, que eu acho que já está bastante consolidado. O Brasil é um dos países que contribuiu mundialmente para uma teoria, construção, né, de uma teoria do jornalismo. Para além das teorias da comunicação, nós contribuímos para a criação, a consolidação de uma teoria do jornalismo. E, a partir da consolidação dessa teoria do jornalismo, nós podemos chegar a identificar o que é um produto jornalístico, né? Então, jornalisticamente, nós podemos falar que a informação de interesse público, apurada, checada, com base na singularidade dos acontecimentos e que dá ao cidadão e à cidadã elementos para constituir um juízo sobre a realidade imediata, nós estamos falando de jornalismo, né? Se nós sabemos o que é jornalismo, não é tão difícil assim identificar quem faz jornalismo. Não interessa a propriedade, não interessa o tamanho, né? Pode ser uma propriedade privada, pode ser, inclusive, uma propriedade estatal, né? Nós estamos falando aí da necessidade de veículos públicos de comunicação, não interessa a propriedade, não interessa o tamanho, mas se uma empresa, ou um coletivo, ou um ou dois profissionais, individualmente ou associados, se produzem conteúdo jornalístico, e esse conteúdo jornalístico é identificado com interesse público, com a informação veraz, apurada, ele pode e deve ser remunerado. Então, a gente acredita que não é tão difícil assim a gente identificar, né? Nessa profusão de informações que circulam pela internet, pelas redes sociais, é claro que nós temos informações que seguramente atendem à teoria, à técnica e à ética jornalística, e aí a gente tem que, vamos dizer assim, vamos constituir um organismo para aferir? Não, talvez nem precisamos de um organismo para aferir, talvez a própria circulação da informação e a credibilidade dessa informação junto à sociedade possa garantir que aquele veículo ou aquele profissional, de fato, está fazendo jornalismo. Mas é uma discussão que vamos ter que colocar, por exemplo, se
conseguirmos, e esperamos que tenhamos sucesso, constituir o Fundo de Apoio e Fomento ao Jornalismo. Quem vai ser beneficiado? Então, nesse aspecto, a FENAGE já desenvolveu bastante a sua proposta. É claro que estamos abertos ao diálogo, mas já desenvolvemos bastante a nossa proposta e temos lá uma série de critérios para quem é que deveria, pessoa física ou pessoa jurídica, quem é que deveria ser beneficiado com recursos públicos por meio de um fundo de apoio e fomento ao jornalismo. Então, temos muitas coisas para debater e coisas muito importantes. Nem tangenciou tanto assim, Maria. Foi boa resposta. E eu estou aqui nesse debate, estou aprendendo sobre esse tema, porque, de fato, para nós é um grande desafio pensar exatamente o que é, definir o que é um conteúdo jornalístico. E quando a gente construiu a AJOR, eu tive a sorte de fazer parte do grupo que estava ali construindo o estatuto, construindo as regras de funcionamento da AJOR. Foi um privilégio esse espaço e foi muito desafiador a gente pensar quais seriam critérios objetivos para que organizações se associassem à AJOR. Porque existem milhares de organizações jornalísticas e é muito difícil conhecer cada uma delas, conhecer a produção inteira delas. A gente ficou pensando quais seriam critérios mínimos para isso. Mais uma vez apareceu a transparência, então algo que a AJOR exige das associadas é que elas tenham um expediente publicado, que seja possível você identificar quem são as pessoas que trabalham lá, que contribuem, que escrevem, quem são os responsáveis editoriais. A gente também, nessa busca por organizações jornalísticas que tivessem compromisso com a informação, a gente acreditou que seria importante ter nas associadas organizações com ao menos 2 profissionais, considerando que haveria um controle editorial de informação. E essas foram formas muito laterais e instrumentais de a gente tentar se aproximar da questão do que é uma produção jornalística, né? Como é que a gente caracterizaria isso? Infelizmente, hoje, enfim, se você recebe uma notícia de uma fonte que você não conhece, não é fácil distinguir entre uma produtora de fake news, quer dizer, não estou dizendo uma reportagem com erro, não estou dizendo uma informação equivocada que tem um monte de mecanismos de correção. Eu estou dizendo a produção reiterada com o objetivo de criar desinformação de conteúdo travestido de notícia, um trabalho travestido de jornalístico, mas que encerra o objetivo de desinformar. E isso é muito difícil de separar e, infelizmente, a gente vê que mesmo no debate de ideias e nessa ágora de redes sociais, em que todos podem opinar e construir audiência e dar atração e dar visibilidade e credibilidade para alguns veículos, existem atores que desinformam, que produzem desinformação vestida de notícia e que acabam ganhando audiência, acabam ganhando até, de certa forma, a credibilidade entre o grupo que consome. Então, esse é um desafio super grande. Eu quero muito aprender nesse debate e poder contribuir com as informações que a gente tem das nossas associadas, porque, de fato, criado um mecanismo de remuneração para a produção jornalística, a gente passa para esse novo desafio tão grande quanto o primeiro, que é determinar quem vai definir o que é, com quais critérios, com que sistemas de reavaliação, com que abertura para a sociedade participar desse processo, com que objetivos finais, né, objetivos de manutenção, de aumento de equipe, de criação de conteúdos. Então, são todas questões que vão ter que ser enfrentadas aí no futuro e eu espero poder fazer parte disso também, aprendendo e contribuindo com o que a gente aprende das nossas associadas. Maravilha. Não sei se vocês estão ouvindo, agora tem uma moto barulhenta, agora é minha vez de barulhos externos atrapalharem. A gente está chegando aqui completando quase 1 hora de web. Queria tentar fechar aqui algumas coisas, né? Como acho que a maioria dos debates são muitas questões abertas, muitas coisas para explorar que dariam cada ponto um webinar diferente, como as propostas que a Maria disse,
por cima, porque não temos muito tempo, né, para se aprofundar, a questão do direito autoral. A parte da transparência que o Guilherme citou me parece algo fundamental, ao meu ver. A questão das contrapartidas também, né, que afinal vai ser só dinheiro e vai engordar os que têm participação de lucro, vai ter que determinar um número X de contratação, várias questões aí que a gente pode se aprofundar. Outras também são a parte dos critérios objetivos, né, que o Guilherme comentou que a JOR tomou, que me parece também ser um caminho, pelo menos um pouco mais esclarecido para a questão em debate aqui, né, estabelecer critérios objetivos. Então, para fechar aqui nosso webinar, eu queria terminar com uma pergunta clássica, talvez vocês já fizeram, não sei. Tem uma coisa que eu não perguntei que vocês acham relevante dizer nesse contexto? Poderia começar com a Maria, por favor? Bom, você não perguntou, mas nós tratamos o tempo todo, e que eu acho que nunca é demais nós reforçar. E é o que eu já disse, a importância do jornalismo nos tempos atuais. Na década de 90, nós chegamos a ter um debate sobre se estávamos vendo com o advento das redes sociais, etc., se nós estávamos assistindo ao fim do jornalismo. Felizmente, não precisou de muito tempo histórico, né? Em pouquíssimo tempo histórico, veio a reafirmação da importância do jornalismo, muitíssimo evidenciada por essa profusão de informações que nós temos circulando no mundo. Então, o jornalismo, para a Federação Nacional dos Jornalistas, continua sendo bastante elementar para jogar luz mesmo nas sociedades, para que tanta informação, tanta desinformação, haja aí um meio, né, de aferição por parte do cidadão e da cidadã comum, que não tem os elementos que nós que discutimos a comunicação e que fazemos comunicação e que fazemos jornalismo, nós temos, né? Então, reforçar a importância do jornalismo nos tempos atuais e, dentro dessa importância do jornalismo, também reforçar a necessidade de tratarmos do financiamento da produção jornalística. Que, no nosso entendimento, uma coisa é certa, não pode responder à lógica dos cliques. A produção jornalística ela tem algo muito inerente, e eu também já disse, que é tratar da realidade imediata, local, regional, nacional, mundial, e dar elementos constitutivos da cidadania. Então, precisamos de falar do financiamento do jornalismo, e é por isso que a FENAGE está trazendo para a sociedade brasileira essa proposta da taxação das grandes plataformas, criação de um fundo de apoio e fomento ao jornalismo, e, repito, isso não exclui a remuneração do conteúdo jornalístico por quem está utilizando esse conteúdo jornalístico para faturar, que é o caso das grandes plataformas digitais. E, por último, agradecer muitíssimo essa oportunidade, agradecer ao Guilherme, que é sempre bom a gente trocar ideias, e agradecer a vocês do Fórum, a você, Daniel. Muitíssimo obrigada. Obrigado, Maria José. Também para nós um prazer estar em contato, uma alegria estar aqui de novo nesses encontros, nesses debates. Eu acho que você perguntou bastante coisa, Daniel, então faço com a Maria José aqui o reforço de algumas posições. A JOR é uma associação calcada na ideia de pluralidade, está dentro do nosso estatuto, inclusive tem um artigo específico de princípios da JOR, que é uma coisa incomum em associações, e nesses princípios você encontra lá enfrentamento de racismo e desigualdade de gênero, e você encontra lá a diversidade regional como um objetivo a ser atingido. Então, essa é uma preocupação de primeiro momento nossa, a pluralidade de vozes, porque a gente acredita que, da mesma forma que não existe democracia sem jornalismo isento, também é difícil falar em jornalismo isento sem pluralidade de meios. Eu acho que esses valores acabam orientando um pouco o nosso posicionamento em todos os debates em que a gente se coloca, especialmente nesse debate sobre remuneração. Então,
quaisquer que sejam os mecanismos que a gente vá, a partir de agora, desenhar em conjunto com a sociedade civil, com outros atores, eu acho que eles têm que levar em conta a manutenção de pluralidade e a questão do jornalismo como um pilar da democracia. Acho que esses são valores que vão orientar nosso posicionamento nesse debate. Muitíssimo obrigado pelo convite, pela oportunidade. Obrigado aí a todos que participaram também assistindo no Zoom, no Facebook, não sei onde mais foi transmitido, no Google, né? Em todos os lugares de quem a gente estava aqui criticando as ações. Exatamente. Então, muito obrigado para todos que estavam aí acompanhando a conversa. Maria e Guilherme, muito obrigado pela participação de vocês. Foi ótimo o debate. Aos participantes também, muito obrigado. Queria também dizer que o webinar estará disponível no YouTube, para quem pegou um pedacinho. Também pedir aos participantes que críticas, sugestões, informações, elogios também, se de repente houver, podem mandar para aorico@icfj.org, aorico@icfj.org. Pessoal, muito obrigado. Boa quarta para todos nós. Abraço, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.